Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para vocês. Gente, recentemente eu subi um vídeo aqui no canal falando para vocês que eu traria conteúdos mais diversificados para o canal, além dos casos criminais. E eu gostaria de agradecer o apoio que a maioria de vocês me deu. Vocês são incríveis e é por vocês que eu continuo produzindo cada vez mais conteúdo aqui para a internet. Quero lembrar que os vídeos de casos criminais serão publicados todas as segundas e quartas-feiras, com a mesma qualidade que vocês já estão acostumados. O caso que eu vou contar hoje é o primeiro que sai do nicho de casos criminais, mas eu achei ele muito interessante e bastante misterioso, pois envolve conspiração, suspense e nos faz refletir muito e nos leva a tentar entender o que na verdade pode ter acontecido com um jovem norte-americano chamado Otto Warmbier, que viveu dias sombrios no tempo em que ele esteve detido na Coreia do Norte. Bom, se você ficou curioso para entender toda essa história, fique comigo até o final desse vídeo porque eu vou contar tudo em detalhes. Então vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Otto Frederick Warmbier nasceu no dia 12 de dezembro de 94 em Cincinnati, uma cidade que fica no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Filho mais velho dentre os três filhos de Fred Warmbier e Cindy Warmbier, o garoto era considerado um aluno popular e muito estudioso no colégio. Ele se formou em 2013, recebendo um importante título acadêmico. Otto amava viajar e tinha um grande interesse por conhecer culturas diferentes. Ele já havia visitado alguns países da Europa, além de Israel, Cuba e o Equador. Em 2015, Otto planejava participar de um programa de estudos em Hong Kong. Aproveitando seus planos na Ásia, ele decidiu que visitaria a Coreia do Norte durante o período do Ano Novo, antes de partir para Hong Kong. Segundo o pai do jovem, ele disse que a viagem era segura para os cidadãos americanos e declarou que estava curioso sobre a cultura deles. Queria conhecer o povo da Coreia do Norte. Em 29 de dezembro de 2015, Otto partiu para uma escala em Pequim antes de chegar na Coreia. Já em terras coreanas, ele e um grupo de turistas que incluía outros 10 cidadãos americanos passariam 5 dias no país. O grupo comemorou o Ano Novo em uma festa na praça Kim Il-sung, em Pyongyang, antes de retornar para suas acomodações em Yanggakdo International Hotel, onde continuaram consumindo algumas bebidas alcoólicas. No início da manhã do dia de Ano Novo, Otto tentou roubar um cartaz de propaganda política para levar de volta aos Estados Unidos como uma espécie de troféu. Ele já tinha ouvido falar que existem algumas leis bastante rígidas no país, mas imaginou que pegar o cartaz não fosse algo ilegal. Talvez fosse contra as regras, mas não ilegal. E ele pensou que chegar de volta em casa com aquele cartaz seria algo divertido e traria admiração de seus colegas e familiares. O cartaz em questão estava colado na parede do hotel e nele dizia: "Vamos armar-nos fortemente com o patriotismo de Kim Jong-il." Causar qualquer tipo de dano ou até mesmo roubar materiais com o nome ou imagem de um líder norte-coreano é considerado um crime grave pelo governo norte-coreano. Inclusive, todos os cidadãos norte-coreanos têm imagens de seu líder dentro de casa e que, em caso de incêndio, por exemplo, eles devem salvar essas imagens antes de salvar a própria vida. Ou seja, a partir daí você consegue imaginar o quão grave é mexer com pôsteres e cartazes que contenham qualquer ligação com o líder norte-coreano. No dia 2 de janeiro de 2016, Otto junto com o seu grupo já estavam no aeroporto aguardando o voo para partir da Coreia do Norte. E foi enquanto aguardavam que Otto Warmbier foi preso. Danny Grayton, um membro britânico do grupo de turistas de Otto, testemunhou a prisão. Segundo Danny, nenhuma palavra foi dita. 2 guardas chegaram e simplesmente deram um tapinha no ombro do Otto e o levaram embora. Danny apenas disse meio nervoso: "Bem, essa é a última vez que veremos você." Otto não resistiu, ele não parecia assustado, ele meio que sorriu e seguiu com os guardas.
Quando o avião do grupo estava prestes a deixar o terminal, um oficial entrou a bordo e anunciou: Otto está muito doente e foi levado para o hospital. Isso era uma grande mentira, tá, gente? A Agência Central de Notícias da Coreia, KCNA, estatal da Coreia do Norte, anunciou inicialmente que o jovem norte-americano havia sido detido por atos hostis contra a República Democrática da Coreia do Norte. O país asiático se recusou a detalhar a natureza exata de suas irregularidades por 6 semanas. Em uma conferência de imprensa no dia 29 de fevereiro de 2016, Otto leu uma declaração escrita, confessando que havia tentado roubar um cartaz de propaganda de uma área restrita do segundo andar do Yanggakdo Hotel, para levar de volta para os Estados Unidos. Ainda durante a sua declaração, ele explicou que o roubo seria para levar esse cartaz até uma igreja/sociedade secreta americana da qual ele queria fazer parte. Essa confissão estava escrita, Otto apenas leu e muitas pessoas acharam que aquilo era forjado pelo governo norte-coreano, principalmente pela parte da igreja/sociedade secreta. O fato é que o Otto implorou perdão ao governo norte-coreano. Ele disse aos prantos que tinha cometido o pior erro de sua vida e que só queria voltar para casa, voltar para sua família. Save my life. Please think of my family. Em 16 de março de 2016, poucas horas após o enviado americano Bill Richardson se encontrar em Nova York com 2 diplomatas norte-coreanos no escritório das Nações Unidas para pressionar a liberação do garoto, Otto foi julgado e condenado na Suprema Corte da Coreia do Norte. As evidências em seu julgamento, que teve duração de 1 hora, incluíram sua confissão em vídeo, imagens do circuito interno de segurança do hotel, evidências de impressões digitais no cartaz e o testemunho de algumas pessoas. Otto informou em sua confissão que abandonou o pôster depois de descobrir que ele era grande demais para ser transportado, mas isso não evitou sua sentença a 15 anos de trabalho braçal forçado. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mark Toner, afirmou que estava claro que a Coreia do Norte prendia cidadãos americanos para usá-los para fins políticos, apesar do país asiático negar veementemente a acusação. Não se sabe o que aconteceu com o Otto nesse período em que ele ficou preso na Coreia, mas que algo muito grave aconteceu não se tem dúvidas. Em 13 de junho de 2017, ou seja, quase 1 ano e meio depois do Otto ter sido preso na Coreia do Norte, o secretário de Estado Rex Tillerson anunciou que Otto Warmbier foi liberado da Coreia do Norte e chegaria nas próximas horas nos Estados Unidos. Entretanto, o rapaz jamais retornaria à sua nação da mesma maneira que havia saído. Quando o avião pousou com o jovem em solo americano, a notícia bombástica se espalhou rapidamente por todos os Estados Unidos. Otto estava em estado vegetativo. As autoridades norte-coreanas informaram ao representante especial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Joseph Young, que o jovem havia contraído botulismo de origem alimentar logo após a sua sentença e que ele havia entrado em coma depois de tomar uma pílula para dormir. Os médicos de Otto, do Centro Médico da Universidade de Cincinnati, afirmaram que ele estava em um estado de vigília sem resposta, comumente conhecido como estado vegetativo persistente. Ele era capaz de respirar por conta própria e piscar os olhos, mas por outro lado não mostrava sinais de consciência de seu ambiente. Registros médicos da Coreia do Norte mostraram que Otto estava neste estado desde abril de 2016, um mês após sua condenação. Eu não sei até que ponto esses registros são verdadeiros, porque além da Coreia do Norte não ser um país tão transparente, ao meu ver, se ele tivesse em coma há todo esse tempo, a Coreia já teria devolvido o jovem ao seu país bem antes. Durante sua libertação, os norte-coreanos forneceram registros de 2 imagens cerebrais de ressonância magnética, datadas de abril e junho daquele ano, que evidenciavam os danos no cérebro do jovem. De acordo com sua equipe médica, as varreduras do cérebro revelaram que Otto sofreu uma extensa perda de tecido cerebral em toda a região.
consistente com um evento cardiopulmonar que causou a privação de oxigênio na cabeça. Os médicos disseram que não sabiam o que causou a parada cardíaca, mas que ela poderia ter sido desencadeada por uma parada respiratória ou uma privação de oxigênio por um tempo prolongado. Um especialista em cuidados neurointensivos do hospital afirmou que não haviam evidências que indicavam quaisquer sinais de botulismo, como a Coreia do Norte havia informado. Independente do que havia acontecido com o jovem, o estado do Otto era irreversível. Depois que seus pais solicitaram a remoção do tubo de alimentação, Otto Warmbier morreu no hospital às 2h20 do dia 19 de junho de 2017, com 22 anos de idade. Em entrevista à rede de TV Fox em 2017, os pais de Otto quebraram o silêncio. Fred e Cindy acusaram os norte-coreanos de sistematicamente torturarem o seu filho. Os pais do jovem estudante afirmaram que a entrevista foi uma maneira que eles encontraram para contar a verdade sobre as condições que Otto se encontrava. O pai do garoto disse que quando viu seu filho, ele estava tendo espasmos violentos e emitindo sons e uivos que não pareciam humanos. Ele ainda disse que o garoto teve a sua cabeça raspada e estava surdo e cego. Suas pernas e braços encontravam-se totalmente deformadas e ele tinha uma imensa cicatriz em um dos pés. Parecia ainda que alguém tinha usado um alicate para trocar de lugar seus dentes inferiores, disse o pai do menino. Apesar das fortes acusações feitas pelos familiares de Otto, o jornal Cincinnati Enquirer questionou a afirmação do casal. O veículo informou que teve acesso ao atestado de óbito do estudante. Segundo eles, o corpo do rapaz apresentava diversas cicatrizes pequenas, mas nada que indicasse ou configurasse qualquer prática de tortura. O jornal ainda informou que o legista que examinou o Otto disse que seus dentes estavam em bom estado e que o óbito seria proveniente de danos cerebrais causados por falta de oxigênio. A verdadeira causa da morte de Otto Warmbier jamais foi conhecida, já que os pais do estudante não permitiram que fosse feita uma autópsia no corpo de seu filho. Em dezembro de 2018, um juiz de Washington considerou que as autoridades norte-coreanas eram responsáveis pela morte de Otto Warmbier e, por isso, ordenou que fosse paga à família uma indenização no valor de 501 milhões de dólares. No entanto, a decisão judicial teve um valor simbólico, já que é altamente improvável que o governo norte-coreano pague a indenização. A família não desistiu e agora pede aos Estados Unidos que lhe dê um navio norte-coreano que foi apreendido em maio de 2019. Os pais do estudante norte-americano argumentavam que se Washington lhes desse o navio, as autoridades norte-coreanas teriam pagado a indenização pela morte de seu filho, pois alegam que Otto foi brutalmente torturado e assassinado pelo regime de Kim Jong-un. Esse caso é bizarro e traz muitas controvérsias. Muitas pessoas acreditam que o Otto foi usado como um recado para as pessoas que viajam até a Coreia do Norte, como uma forma de alertar sobre o que pode acontecer se sair da linha no país. Outros acreditam que, na verdade, foi tudo obra do acaso e calhou de que o jovem tenha realmente contraído botulismo enquanto estava preso e que o governo norte-coreano tenha feito de tudo para ajudar o jovem, mas infelizmente não conseguiu evitar essa fatalidade. Independente de tudo isso, eu fiquei em dúvida se eu viajaria para a Coreia do Norte. Fico imaginando como a gente consegue saber o que pode e o que não pode fazer naquele território. Teríamos que estudar toda a legislação antes de viajar para lá, para ficar o mais seguro possível, né? Mas e você, viajaria para esse país? Conta para mim aqui nos comentários. E se você gostou do formato desse vídeo, deixa aqui o seu like, que me motiva muito a continuar produzindo os vídeos para vocês. Bom, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.